Palavra de Deus. Estamos de volta, programa Toca o Clarim, edição 957. Estamos no ano 17 deste programa. Eu louvo ao meu Deus pela sua bondade, a sua mão estendida sobre nós, a sua misericórdia, e devido à sua grandeza, o seu grande amor, nós temos a condição de continuar fazendo o trabalho mesmo eu sendo tão limitado. Porque, na verdade, meus irmãos, talvez é porque eu tenho um pouquinho de amor por mim, dizer que eu sou limitado, eu sou atrasado mesmo. A diferença entre o limitado e o atrasado é uma diferença bem interessante, bem considerável. E eu louvo a Deus, meus amados, porque mesmo sendo uma pessoa sem tanto preparo, sem tanta coisa, nós podemos fazer o trabalho de Deus, nós podemos, de alguma forma, contribuir. Para mim é agradável contribuir. Eu me sinto bem contribuindo com os novos irmãos, novos convertidos. Eu acho bem interessante para mim, porque, irmãos, eu passei por essa experiência no interior do Estado. Eu passei por essa experiência na minha juventude. Uma igreja no interior, meus irmãos tendo muitas dificuldades, os nossos próprios líderes muito atrasadinhos. Eu tive a oportunidade de me congregar com um pastor que não sabia ler, e parece tão longe da realidade espiritual um pastor não alfabetizado. Mas, irmãos queridos, Deus é tão maravilhoso que Deus capacita, que Deus capacitou aquele homem para orientar, para ajudar. Ele não sabia ler, mas ele sabia viver. É diferente de muitos doutores que não sabem viver, muitos teólogos que não sabem viver, pastores que não sabem viver, mas ele sabia viver. A esposa sabia viver, eles sabiam demonstrar amor pelo que eles faziam. Louvo a Deus. Eu tenho umas manias, umas coisas interessantes, pelo menos para mim, são interessantes. Eu digo, eu tenho hoje, contando com o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Antônio José Azevedo Pereira, eu tenho, contando até agora, nesses 49 anos e 6 meses de fé, o 14º pastor. 4 pastores presidentes, que foi o pastor Emiliano, pastor Baixo, pastor Deusdedito, pastor Antônio José, 4 pastores presidentes, 3 pastores no interior do estado, pastor Francisco Honório, pastor Ercílio Santiago da Silva e pastor Euclides Caboclo da Silva, e os demais pastores de congregação aqui. E, meus irmãos, desses 14, 7 foram para cima, 7 foram para a glória. Mas, irmãos, tem 7 vivos. E só um que eu não gostaria de trabalhar com ele. Não tive uma experiência boa, eu era muito imaturo e ele também. E não foi agradável. Mas com os outros, mesmo eu sendo imaturo, meio precipitado, meio durão, com os outros eu me dei muito bem. Então, de 14, eu teria 13 pastores que, se estivessem vivos, fazendo rodízios pelas igrejas, ou eu tivesse que fazer um rodízio pelas igrejas, eu voltaria a me congregar com 13 dos 14 pastores nesse meio século de caminhada. Então, eu acho muito bom produzir alguma coisa, trazer alguma coisa, e o nosso Deus, na sua maravilhosa bondade, na sua infinita compaixão, nosso Deus nos deu a graça para fazer alguma coisa pensando no outro, pensando no bem-estar de quem está começando. Portanto, nosso desejo é este: sendo alcançado, o Senhor, Deus seja louvado.
E agora, meus queridos irmãos, a leitura. Romanos 16 e 16. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjeas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pelos meus amados irmãos na audiência da emissora, irmãos que estão online, os irmãos que possam ter contato com esses materiais. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, guarda cada servo teu, manifesta a tua glória, a tua graça, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andar no teu santo caminho. Querido Pai, livra-nos do mal, reveste-nos de graça para te servir cada dia. Ó Senhor amado, Pai bondoso, Pai santo, atende a nossa oração, socorrendo os aflitos, os idosos, ó Deus, os desempregados. Ah, meu Senhor, os que estão enfermos. Meu Senhor, abençoa os meus irmãos e irmãs, guarda a tua igreja, dá graça e vitória ao teu povo, manifestando o teu poder, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nosso tema, fé e disciplina. Vivemos uma anarquia religiosa. Vivemos uma anarquia política, vivemos uma anarquia ideológica. Lá vai, até isto sim. Imagina um partido, um país como o Brasil, com pelo menos 10 partidos de orientação esquerdista. Isso é anarquia. As nações sérias têm um partido, pode ganhar ou não, mas só tem um. Aqui existe uma fraude permanente, portanto, são 30 e tantos partidos, sendo cerca de 10 esquerdistas. 10 partidos de esquerda no Brasil, só para surrupiar. Isso é anarquia ideológica, porque aquela ideia marxista, leninista, ateísta, é bem-vinda aos 10 partidos, cerca de 10, eu não tenho esses números exatos, mas são cerca de 10, e as ideias são bem-vindas a todas essas siglas, mas elas não se unem, não têm um poder, não têm uma liderança, eles não reconhecem em si uma autoridade. Então, eles são anárquicos. É uma anarquia ideológica acompanhada de uma anarquia política. É uma vergonha, uma nação como a nossa, com mais de 30 partidos. Isso é uma vergonha, isso é anarquia, não é democracia. É uma anarquia, não há poder, há uma divisão de poder. E, por infelicidade, é esta a realidade também na igreja. Vivemos uma anarquia eclesiástica,
os indivíduos se degladiam, eles brigam, eles criam problemas e eles saem por causa do problema criado e eles criam uma organização e vão aliciar, não é evangelizar, eles vão aliciar, pescar no aquário dos outros, roubar ovelhas. A maioria são ladrões de ovelhas, ou de bodes mesmo, ladrões de animais. Aquilo, tem bicho que não dá nem para identificar, são monstrengos. Então, eles contribuem com o mal e a realidade é esta. Vivemos uma tríplice anarquia. Anarquia política, anarquia ideológica e anarquia eclesiástica. Vivemos uma tríplice anarquia. Mas eu não vou falar de política, claro, não sou cientista político, mas é só para dar uma dica do que a gente entende. Vamos falar da anarquia eclesiástica. A anarquia eclesiástica é o seguinte: o sujeito não se dá bem naquela agremiação religiosa, ou denominação. Então, ele vai para outra. Ele não tem recomendação, ele não tem um histórico, não existe comunicação entre essas organizações para alguém dizer, olha, recebe fulano que ele é uma pessoa decente, é cooperadora, é isso, é habilitado, habilidosa para aquela função. Nada, zero. É uma anarquia eclesiástica. E esta anarquia eclesiástica impede que haja disciplina. Impede. Eles não podem disciplinar, porque se disciplinar, se orientar, se ensinar, criar regras, e essas pessoas quebrarem essas regras, eles não podem fazer nada, ficam de mãos atadas, porque os pescadores de aquário estão lá com suas varinhas. Então, anarquia ideológica, anarquia política e anarquia eclesiástica. E nós firmamos a nossa palavra agora na anarquia eclesiástica. O apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, orientando a igreja em Roma. Não era a igreja católica, apostólica, romana e idólatra, não. Era uma igreja que existiu em Roma, que era uma igreja verdadeiramente cristã, não era falsos cristãos, eram verdadeiros cristãos, era uma igreja verdadeiramente evangélica, muito embora tivesse problemas terríveis, porque ela era proscrita, ou seja, proibida de exercer a sua função, o seu ministério de evangelizar. Existiam muitos discípulos secretos e não podiam ser instruídos, reunidos e orientados com a doutrina uniforme. Mas o apóstolo de Jesus Cristo, ele reconhece a importância daquela igreja, reconhece a qualidade daqueles irmãos, e neste pequeno texto da nossa leitura você pode absorver isto. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Significa, tenha paz verdadeiramente com os irmãos, ao ponto de beijá-los sempre, sem usar o expediente do Judas. Eu fui dirigir uma igreja e tinha um monte de beijoqueiros, mas quase todos raciados com Judas. Raciados com Judas. Tinha alguma coisa com Judas, ou na mão, ou no pé, ou na cabeça. Alguma coisa com Judas. Mas aqui é uma instrução
Quem tem fé, tem disciplina, ama os irmãos, opera na presença de Deus e coopera na presença da igreja. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, ou com o santo ósculo, dependendo da versão. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas, outra coisa importante aqui, não existia uma igreja com um super-homem entronizado numa cadeira de ouro. Isso aí é palhaçada, obra dos homens mesmo, não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com Cristo, nada a ver com o evangelho de Jesus, nada a ver com a igreja cristã. Isto é anticristianismo, isto é antibíblico, é uma igreja antibíblica. E ele diz, as igrejas, por quê? Porque não tinha uma igreja com um super-homem, um tuxá, um xamã, um papa, um pastor presidente universal. Não tinha. E nunca terá. A igreja de Jesus nunca terá. No versículo 17, ele diz, rogo-vos, irmãos, que anoteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Olha, irmãos, uma igreja bem disciplinada, uma igreja bem orientada, uma igreja bem doutrinada. E o apóstolo de Jesus Cristo diz, eu peço que vocês sejam atenciosos, cuidadosos e observadores. Observem aqueles que se portam de uma forma indigna, indevida em relação ao que nós ensinamos. Noteis, eu peço que noteis, ou seja, vocês observem, noteis os que promovem dissensões. Esses panacas que saem aí, botam ministério, dono com o nome. Agora, se não bastasse um monte de palhaços masculinos, agora tem os palhaços femininos, as pastoras, ministério em nome de mulher. É abominável, é aberrante, é uma tragédia, é uma tristeza. E o pior é que nem sempre elas têm qualidade, nem como esposa, nem como mulher, nem como mãe. Mas criaram uma dissensão. É uma tragédia. Eu estava no supermercado e ouvi duas mulheres conversar. Uma disse, você não foi mais lá? Aí a outra disse, não, agora o Senhor nos deu um ministério. E eu me arrepio. Ah, Senhor, repreenda esses demônios. Como é que Deus dá ministério a uma louca? Como é que Deus dá ministério a uma pedante? Como é que Deus dá ministério a uma maluca? Como é que Deus dá ministério a um amaziado? Deus não dá isto, não. Eles usurpam. Faz uma dissensão, cria um problema, divide. E Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. E vocês mesmos se afastem, desviai-vos deles, não andem com eles, não se envolvam com eles, não comunguem com eles, não façam igual a eles. É maravilhoso aprender. A Igreja de Jesus, ela tem fé e tem a disciplina. A fé verdadeira no Filho de Deus e a disciplina proveniente do seu Evangelho, da sua palavra, a doutrina santa que preserva a gente contra todas as desordens humanas e malignas. No versículo 18, ele explica muito bem a vida dos arrogantes. Porque os tais, esses escandalosos, esses divisores,
os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles não fazem isso por causa de Deus. Eles fazem isto por interesse, eles não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, servem ao seu estômago, servem ao seu ventre. Eles estão pensando só em comer. Servem ao seu ventre. E, para ter sucesso nessas suas investidas, eles usam da lisonja. São mentirosos, enganadores, traidores para prender os corações, para levar as pessoas mais simples possível a serem iludidas, enganadas. Versículo 19 é lindo. Ele diz: quanto à vossa obediência, vocês são diferentes. Paulo, é muito bom reconhecer a qualidade da igreja, a qualificação dos irmãos. É muito bom. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos da minha igreja, que tem muita gente qualificada, e das outras igrejas. Quantos irmãos amáveis de outras denominações que a gente tem respeito mútuo, que a gente tem realmente comunhão. Aí Paulo diz no versículo 19, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, ou seja, todo mundo fala bem de vocês. Todo mundo conhece que vocês, na verdade, têm fé e disciplina. Todo mundo reconhece que vocês têm qualidade. Vocês são cristãos qualificados. E ele conclui o versículo 19 dizendo, e eu sinto prazer nisto. Eu tenho prazer. Comprazo-me. Isso aqui eu tenho prazer. Comprazo-me, eu tenho prazer. Pois em vós, comprazo-me, pois em vós. E quero que sejais sábios no bem. Continue assim, fazendo bem, se destacando, sendo verdadeiros discípulos. Sábios no bem. Quanto às coisas más, deixe para lá. Sejam simples, faça de conta que não sabe, faça de conta que não vê, deixa para lá as coisas que não compensam. E no versículo 20, meus amados irmãos, ele diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Vocês serão vitoriosos, continuando assim, porque o Deus de paz promove a vitória. Ele dá vitória a você. E o Deus de paz, o nosso Deus, em breve, colocará debaixo de vossos pés toda maldade, toda corrupção de Satanás, toda divisão dos homens, toda dissensão, tudo que é nocivo ao reino de Deus será calcado aos pés, pisado pelos santos. Louvado seja Deus. E a conclusão é belíssima. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meus queridos irmãos, esta é a forma de conduzir, de instruir, de orientar a Igreja de Jesus, seja na capital do Império, seja no Buraco da Gia, seja na esplanada dos ministérios, no Brasil, onde construíram uma cidade projetada que deu errado. Segundo Oscar Niemeyer, deu errado. Ele disse que não era para ter sido feito em forma de avião, e sim em forma de urinol.
pelo que fizeram contra a nossa nação. Onde quer que seja instalada uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que seja realmente uma igreja pregando a palavra, instruindo seus integrantes, para que possamos ter uma comunidade digna e séria, sem anarquia, vivendo a fé e a disciplina. Deus abençoe os meus irmãos poderosamente. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado por cada vida. Nos dá, Senhor, a tua direção e proteção. Manifesta o teu poder, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa dos nossos... amanhã é o programa das senhoras. E na próxima sexta-feira, também, programa das senhoras na nossa congregação, na quarta etapa, na terceira etapa do Canto Será. Eu confundo as congregações. Deus abençoe os meus irmãos, oreis por nós em nome de Jesus. Amém. Filho, tchau.